Olá, minha conversa hoje no Gente em Destaque é com o Sirlei Gonçalves, especialista em liderança e inovação, mas que também foi candidato 3 vezes a prefeito aqui de Jacareí. Muito obrigado pela sua aceitação do convite, por ter vindo aqui à TV Câmara. Boa tarde, Rodrigo. Eu que agradeço. Como eu brinquei com você, devo estar meio enferrujado. Já faz um tempo as minhas candidaturas, mas agradeço o convite. É um prazer participar do seu programa aqui. Antes da gente entrar na política, né? Vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Você é nascido em Cruzeiro, né? Isso, Cruzeiro. Aqui no interior de São Paulo mesmo, né? Aqui no fundo do vale, né? O pessoal já chama ali do Vale Histórico. Cruzeiro, inclusive, tá ali no entroncamento Rio, São Paulo e Minas, porque de Cruzeiro você já tem o acesso para o sul de Minas, já está no final da Dutra, no trecho paulista, e quase entrando no trecho do Rio de Janeiro já. E você fica quanto tempo em Cruzeiro? Eu fiquei em Cruzeiro até 89, com 20 anos. Eu prestei o serviço militar lá, né, 18 para 19 anos, tinha um emprego lá, e assim que eu concluí o serviço militar, eu resolvi vir para cá, para a região, vim para Jacareí, que meus avós maternos que moravam aqui, e eu vim para cá trabalhar, estudar. Cruzeiro é uma cidade muito pequena, né, e a gente tinha poucas alternativas de trabalho e de estudo também. Então foi nesse sentido. Vim tentar a vida aqui, aproveitar a sorte que tinha os parentes aqui por perto, que me receberam com muito carinho. Não fiquei, né, não senti tanto a falta da casa da mãe e do pai. E eu vim para cá em 89, então, com 20 anos. E a sua infância em Cruzeiro, como é que era essa cidade da sua infância? O que você lembra? Olha, eu brinco que Cruzeiro, diferente de muitas cidades, mudou muito pouco. Como eu disse, é uma cidade pequena, ainda hoje tem uma atividade industrial muito pequena. Na época que eu saí de lá, inclusive, a grande potência em termos de emprego, de indústria, era na época a Fábrica Nacional de Vagões, a FNV, que hoje é a Amstel, né? Mas que não se compara, inclusive, ao potencial que tinha naquela época. Então, é uma cidade pequena. Na época dizia-se que Cruzeiro era cidade para aposentado e para rico, porque tinha poucas opções. Tinha, sim, era um comércio até que bastante movimentado, por conta dessa questão da localização. Né? O pessoal do sul de Minas, né? Cidadezinhas pequenas, Passa Quatro, Itanhandu, muita gente, né? Outras cidades pequenas no entorno que iam sempre. Cruzeiro era meio que um polozinho comercial ali do fundo do vale. Mas uma cidade tranquila, bastante pacata, e era assim. A sua família é pequena? Você tem muitos irmãos, não? Nós somos em quatro. 2 homens e 2 mulheres. Eu sou o filho mais velho, mas somos em 4 irmãos. E os seus pais são de Cruzeiro também? Minha mãe é do sul de Minas, perto de Itanhandu, mas pequena, foi morar em Cruzeiro, né, com os meus avós. E meu pai também. Meu pai é de Cruzeiro. A família dele é dali, né? Eles moram lá, inclusive, até hoje. Eu sou, de todos, só eu que desgarrei. Porque, inclusive, meus pais e meus irmãos ainda moram lá. Ficaram lá ainda? Todos moram lá. E que tipo de educação que você recebeu dos seus pais? Numa cidadezinha do interior? Uma educação mais de ficar na rua, liberdade? Como é que foi isso? Mais rígido? Olha, os tempos eram outros, né? Como eu disse, a cidade pequena, mais tranquila. Agora, assim, eu brincava muito na casa dos colegas de escola. A gente tinha, em boa fase do tempo de escola, tinha um amigo que tinha quase uma chacrinha, a casa dele, né? Tinha um campinho de futebol que a gente jogava dentro da casa dele. Então era muito tranquilo, mas era assim, a gente tinha mais liberdade do que hoje, né? Uma família simples, mas que eu gosto, e a grande recordação é que a gente tinha muito carinho e muito amor. Esse acho que é o grande e maior legado dos meus pais, né, para a família. Então vocês sempre estão lá, Cruzeiro, você volta sempre para lá?
Eu, coincidentemente, estive lá ontem. Né? Não vou muito, né? A vida é corrida, né? A gente sempre tem uma coisa ou outra para fazer. Desde que eu vim para cá, esse período que a gente vai tratar das eleições, né? A atuação política era bastante intenso, mas mesmo depois disso, né? A atividade profissional sempre toma bastante do tempo, a família que a gente vai formando e tendo que dar atenção para tudo isso também. Então, mas eu estive lá ontem, visitando meus pais. E o seu interesse pela política começa em Cruzeiro mesmo ou é só aqui em Jacareí? No ensino médio, eu, mais 2, 3 amigos, a gente falava um pouco disso, né? Na escola, mas isso coisa muito incipiente, né? É isso, não tinha grandes mobilizações no geral e a cidade também não tinha perfil para isso. E o meu envolvimento político começa mesmo depois que eu vim para Jacareí, e aí fui trabalhar numa indústria da cidade, e aí um relacionamento passei a ter contato com o movimento sindical, porque isso era uma característica, né, de que eu sempre, nunca conseguia ficar quieto, então fui chegando para participar das coisas e você acaba falando demais, vamos dizer assim, e chamei a atenção e aí fui me envolvendo com o movimento sindical e logo em seguida com o partido político também. Em Cruzeiro você chega a trabalhar em algum lugar? Você teve empregos em Cruzeiro? Nessa fase inicial, inclusive durante o período do serviço do tiro de guerra, que Cruzeiro tem tiro de guerra, eu trabalhei no supermercado. Trabalhei perto de 2 anos no supermercado, naquela época que você já não lembra mais, mas só o pessoal que está mais da minha faixa para frente, naquela época que tinha muita mudança de preço, eu cheguei a trabalhar no setor que a gente fazia, tinha as maquininhas, as remarcações de preço. Chegou a pegar os fiscais do Sarney, não? Sim. Né? Então, dessas coisas a gente lembra, né? E aí então você vem para Jacareí, né, para tentar sorte, como você falou, em 89. Isso. Começa a trabalhar na indústria e em 89 já é um ano de ebulição política no Brasil, que é a primeira eleição direta, né, depois de quase 30 anos. Nesse meio também você já começa aí, em 89 mesmo, a querer, sei lá, participar de alguma coisa ou não? Não, só depois? 89 ainda não. Não. 89 foi isso, né? Foi o meu processo de chegada. Eu cheguei em Jacareí em abril de 89. Tive sorte, a indústria que eu trabalhei, eu tinha um tio que trabalhava lá e a fábrica estava contratando bastante. Então, cheguei em abril, em junho, julho, já tinha conseguido emprego. Mas ainda em 89 eu ainda vivia esse processo de chegada, adaptação. A partir, como eu disse, de 90, que aí 90, 91, que aí eu começo, por conta até, né, dessa ação do sindicato, as discussões mais sindicais que a gente via na fábrica, coisa que estava errada, vamos questionar e vamos reclamar com o sindicato que precisa melhorar isso ou aquilo. E foi aí que eu comecei o meu processo de atuação mais política. E eu imagino que você falou que começaram a prestar atenção em mim porque você falava bastante, né? Esse gesto de querer reclamar, reivindicar das coisas, né? Foi uma coisa que você tinha desde criança, de querer... Aí, lógico que estou falando assuntos de criança, mas essa veia de querer reivindicar já vinha desde cedo ou você descobriu isso, você nem imaginava que tinha isso dentro de você? Eu não tinha percebido isso, Rodrigo. Agora, porque inclusive, assim, eu brigo mais pelos outros do que por mim, entendeu? Então, eu nunca fui, e até hoje sou muito tranquilo. Eu, como filho mais velho, né, meu pai viajava bastante a trabalho, então os outros irmãos, a mãe cheia de coisa para fazer, então eu amadureci bastante cedo e dividi as tarefas, né? Então, fazer compra, feira, essas coisas eu sempre fiz desde mais cedo e não tinha percebido isso.
Mas eu costumo dizer que eu não gosto muito das coisas erradas, então assim, eu não consigo ficar quieto diante disso. E aí foi nessa situação, num ambiente mais amplo, né, novo para mim, até um ambiente de fábrica, essa coisa toda, e que isso começou a aparecer, né? Alguns questionamentos falaram, mas isso podia ser melhor, isso não deveria ser assim, né? Por que não melhora? Aí você começa a falar com quem está no ponto mais imediato de você, dentro da fábrica, e a hora que você percebe que isso não prolifera, né? não evolui, aí o sindicato começa a falar campanha salarial e vamos falar dos problemas, e aí você vai, lá tem isso e aquilo, o problema, não sei o quê. E aí você acaba chamando uma certa atenção quando você se manifesta mais. E você acabou virando uma espécie de referência ali no seu grupo por conta disso? Eu fui dirigente sindical, inclusive, né, por conta disso. Aí o sindicato fazia as assembleias e... É sindicatos metalúrgicos ou não? Sindicato dos químicos. Dos químicos. Isso, era uma fábrica, uma indústria química. E aí tinha as atividades do sindicato, aí o pessoal já sabia que já tinha ido em uma, duas, aí o pessoal, vai ter, não sei o quê. E até que eu fiz parte da diretoria do sindicato por alguns anos também. E nesse meio, nesse ínterim, dessa 90, 91, até você entrar na política, mais ou menos 95, imagino, por aí, quais eram as maiores reclamações dentro da sua fábrica? Era a questão mais salarial? Era condições de trabalho? O que mais predominava ali? É isso. Tinha a questão salarial sempre presente em todos os debates, né? Acho que isso não mudou, estou bastante afastado faz tempo, mas como uma indústria química, sempre tinha muito debate. A empresa tinha processo do sindicato discutindo questão de insalubridade, periculosidade, e são questões muito técnicas, né? E então as condições de trabalho também eram bastante importantes nesse momento. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Gente em Destaque. Até já!